Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova em tantas partes do Brasil e do mundo inteiro. Um prazer muito grande mais uma vez nos encontrarmos aqui. E olha, hoje uma questão destas últimas que a gente tem acompanhado no Brasil. Vamos falar sobre a questão indígena. E para conversar sobre este assunto aqui, nós temos um convidado muito especial. O indígena Marco Terena, que é membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz e articulador dos direitos indígenas. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, é uma satisfação também a gente poder estar aqui trocando ideia e também esclarecendo para as pessoas do Brasil a nossa luta, a nossa caminhada, que não é de hoje, né? Mas antes de fazê-lo falar bastante sobre esses assuntos, eu gostaria apenas de mencionar, ele é piloto comercial de aviação, um indígena. Foi idealizador dos Jogos dos Povos Indígenas e do Festival das Tradições Indígenas, articulador dos direitos indígenas junto à Organização das Nações Unidas. E tem uma lista aqui muito maior que eu gostaria que você me contasse sua história, por favor. Não, eu sou apenas um militante, né? Claro, como indígena. Onde nasceu? Nasci na aldeia onde está tendo conflito, inclusive lá na aldeia de Taunay, né? Em Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Onde nós temos a nossa aldeia-mãe, dos Terena, e um pedaço de terra, na verdade, que a colonização deixou para os povos indígenas, acreditando que nós íamos desaparecer ao longo do processo de aculturação, mas houve o inverso, né? Nosso povo cresceu, se organizou e as terras ficaram pequenas, porque, na verdade, essas terras eram localizadas em áreas de terra boa, né, para agricultura, para produção pecuária. E eu nasci lá, mas eu estudei realmente, fiz o chamado científico, né, antigamente, e em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Ficava próximo de Campo Grande, a aldeia? Porque tinha o trem do Pantanal, né, o famoso trem do Pantanal, que fazia ligação ali, que era muito fácil para a gente, porque esse trem passa na porta. Aliás, hoje, com os novos estudos históricos que foram feitos pela antropologia e pelo corpo de técnicos da FUNAI, na verdade, esse trem cortava a nossa reserva, né? E então nós pegávamos esse trem e viajávamos para Campo Grande, para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Enfim, era o circuito da nação terena nessa região, né? Então, hoje, eu olho para aquele tempo, né, e vejo o quanto que nós realmente contribuímos. E eu participei desse processo porque eu sou um profissional. Eu agradeço sempre nós chamamos o Itucoovit, né, o Hanait Itucoovit, porque ele me deu a oportunidade de conhecer os dois mundos, né? O mundo do meu povo, que eu não perdi, a língua, a tradição, inclusive a espiritualidade, e o mundo do homem branco, né? Por exemplo, o cristianismo, as questões políticas. E o único lugar que eu morei na minha vida fora do Mato Grosso do Sul foi exatamente em Brasília, né, onde acontece tudo. Então eu pude aprofundar mais esses conhecimentos e fazer a criação do primeiro movimento ainda na ditadura militar. O fato do senhor ter sido alfabetizado favoreceu muito para esta sua transferência para Brasília e por esta atuação tão vasta que a gente citou aqui? Então, eu não tinha essa pretensão, né? Eu não tinha a ideia, eu queria apenas ser um profissional, como todo jovem, né? Jovem pobre, jovem, principalmente a gente como indígena, né? Inclusive sair da condição de índio, vamos dizer, da discriminação, e de repente eu caí exatamente no lugar que era para surgir, por isso eu sempre falo do grande espírito, né? Do grande criador, para a gente poder desempenhar esse papel usando a inteligência, né? Eu nunca usei arma de fogo, né? Apesar do meu povo ser um povo guerreiro, mas nessas articulações, né, que começaram naquela época, inclusive fazendo com que a FUNAI fosse obrigada a sintonizar as leis brasileiras e os acordos internacionais para a questão da demarcação das terras e o desenvolvimento das aldeias, das comunidades, né? Até hoje a gente tem esse conflito porque o sistema de governo ele foi treinado para levar paternalismo para as aldeias, né? E nós, nas nossas aldeias, nós somos povos soberanos. Então, eu compreendi isso, como é que é o raciocínio, inclusive, como é o sistema educacional aqui da cidade, o que ensina quem é o índio, né? Ainda é defasado, é muito defasado.
O Ministério da Educação ainda não se adaptou para essa realidade, que isso é essencial, né? Porque exatamente o sistema educacional foi um dos causadores do empobrecimento das nossas tradições, dos nossos costumes, né? Eu só quero então entrar nessa questão aí. Hoje, a noção que se tem do índio no Brasil é errada? Ela está mais informada, né? Com esses movimentos aí que nós criamos. Com os movimentos, porém, nos livros das escolas. Nos livros da escola ainda tem muita defasagem, né? Porque não existe um sistema único, vamos dizer assim, de ponto de vista sobre o índio. Não existe o índio ideal, né? Não existe o índio único. Nós somos no Brasil, somos 300 nações indígenas, né? Quer dizer, nós temos 300 maneiras de ver o Brasil e somos parte do Brasil. Quer dizer, o italiano, a gente sabe mais ou menos como é que ele raciocina, né? O japonês, a gente sabe como é que ele raciocina. O africano, né? O descendente do escravo, a gente já conhece como que ele vai reagir. E agora, como é que reage, por exemplo, os Munduruku que vieram aqui em Brasília? De repente, o Palácio do Planalto chama um grupo de Munduruku aqui, dentro do Palácio do Planalto, conversa com eles, e eles vão embora, de repente, 3 dias depois, estão de volta de novo, fazendo a mesma reivindicação, né? Quer dizer, aí eu deixo o governo louco, né? Eu falo, pô, mas eu fiz acordo anteontem com o grupo. Por quê? Porque nós somos assim mesmo, nós somos diversificados, né? E isso é rico para o nosso país, né? O nosso país precisa considerar essa diversidade como um fator de riqueza, né? De crescimento. Não existe outro país no mundo como o Brasil nesse campo, né? Eu só gostaria de saber o seguinte, lá nos Terena, que é a sua tribo, todos podem estudar e têm acesso ao estudo? Nós tivemos que se virar, na verdade, né? Então, o que acontece é que havia uma doutrina, na época do SPI, de policiamento dos nossos líderes. Nossos líderes foram presos, aqueles que eram considerados temperamental, revoltoso, né? Ele era mandado para uma fazenda aqui em Minas Gerais, que era uma prisão de disciplinamento dos índios que existia na época, né? Então, os meus tios foram presos, eles eram chefes da comunidade, né? Mas a gente, por outro lado, a gente tinha que procurar um âncora, né? Porque dentro da sociedade do branco, né? Veja bem, a gente olhar como é que o branco reagia. Então, a gente tem que perceber, por exemplo, como é que ele raciocina sobre espiritualidade e cristianismo, né? Então, os indígenas, por exemplo, buscaram as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, porque lá eles estavam guardados, protegidos pelo chamado Deus, né? Que era uma forma, por exemplo, de exercitar essa cidadania, né? Por outro lado, também, nós começamos a observar como era a língua do homem branco, né? A língua portuguesa, por exemplo. Hoje, eu mesmo, na minha experiência pessoal, a única coisa que eu aprendi na língua portuguesa, primeiro era articular bem, não falar como índio, né? Não ter o sotaque de índio, vamos dizer assim, né? Como a gente fazia isso? Ouvindo o rádio, né? O locutor de rádio. E lá na aldeia tinha rádio, né? Então, nós aprendíamos a falar, repetir o que o locutor falava. Por outro lado, na escola, o que era importante? Articular bem os verbos, né? Aliás, é o que se ensina em qualquer outro país, um país novo que você chega, escute rádio, veja televisão. Aqui no Brasil a gente perde essas oportunidades, né? E hoje, com essa minha vivência, né, eu conheço praticamente todo o Brasil, eu procuro mostrar a importância, por exemplo, de falar porta, né? Então, a importância de falar Ipanema, né? Por quê? Porque essas são as bases da cultura do nosso país e dentro disso vem a história dos povos indígenas também, né? Então, por isso que hoje, quando a gente tem todo esse conflito, na verdade não é um conflito. Essa experiência da juventude, esses movimentos sociais que estão acontecendo em função da Copa da Confederação, ela aconteceu 10 dias antes em relação aos povos indígenas. Por quê? Porque nós estávamos cansados. Nós não temos uma política indigenista no Brasil. Ainda não tem? Não tem. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Durante a Assembleia Nacional Constituinte em 1988, o senhor já estava atuando e ajudou a redigir a Constituição, não é isso? É isso que eu estou dizendo, que eu queria exatamente falar, né? Que
por exemplo, a juventude, a sociedade de Brasília, eles entraram no prédio do Congresso, pelo menos por fora, e fizeram aquela manifestação simbólica de tomada do poder, né? Mas o que acontece? Nós fizemos isso em 1987, né? E por que nós fizemos isso? Porque nós não tínhamos elegido nenhum índio. A Assembleia Constituinte do Brasil é a única que era capenga, né? Ela não tinha a primeira nação como membro dessa Assembleia Nacional Constituinte. Então, nós não ficamos pensando assim, e agora, coitado de nós. Nós fomos à luta, usando os nossos guerreiros, né, tradicionais, as nossas autoridades, os nossos pajé, e fizemos uma aliança com deputados, senadores que eram a favor da questão indígena e da questão ambiental, que naquele tempo ninguém falava da questão ambiental, né? Então, nós conseguimos aprovar um capítulo, apesar do Conselho de Segurança Nacional, por exemplo, do Palácio Planalto, ser contra na época, né? E por que isso? Isso significa que nós, indígenas, nós não temos medo assim de enfrentar quando se trata de lutar por nossa vida, né? Aliás, qualquer pessoa deve lutar com dignidade pela vida e o governo precisa compreender isso. Então, esse trabalho, por exemplo, que foi feito na época, depois surgiram as organizações indígenas, né? Os indígenas ampliaram o seu leque de articulação. Então, a única coisa que nós não conseguimos, por exemplo, foi convencer o governo brasileiro a criar um plano de ação para os povos indígenas. Apesar de sermos amigos de vários ministros, de sermos partidários do partido da presidente da República, né? Nós não conseguimos elaborar um plano de ação. Por que qual seria o principal fator? Esta diversidade de vocês, que não se encontra, algo que atenda a todos? Exatamente esse argumento de que qual o plano, né? Ou seja, por exemplo, vamos nomear um índio para presidente da FUNAI. Nós não temos um índio na presidência da FUNAI. Além do plano de ação que não existe, nós não temos o protagonismo indígena dentro da FUNAI, né? E qual o argumento? Mas qual índio que nós vamos colocar? Então, isso é uma desculpa muito pobre para um país que trabalha com a existência de 300 povos, 300 nações, né? O senhor já coloca esta como uma das reivindicações atuais, um índio na presidência da FUNAI, e o senhor entende que resolveria, ou pelo menos faria melhor do que hoje ter um branco? Porque todos os brancos, nós já tivemos índios que hoje são senador da República, como Romero Jucá, né, presidente da FUNAI. Nós já tivemos ex-senadores, ex-deputados, né? Nós já tivemos antropólogos, né? Já tivemos indigenistas, né? E, ultimamente, são as ONGs que têm ocupado a FUNAI, né? As ONGs pró-índio. Mas todas elas pecam num ponto. Elas não sabem dialogar com as realidades indígenas. Existe uma convenção que o Brasil assinou chamada 169. A convenção diz o seguinte: toda vez que for tratar da questão indígena, do investimento ou de uma problemática, o governo tem a obrigação de consultar os povos indígenas, O que o Brasil fez? O Brasil criou uma comissão de índios, né? Como uma comissão chapa branca, como os sindicatos gostam de chamar, que gera o chamado falso diálogo. Por isso que a presidente Dilma não sabe como solucionar a questão de Belo Monte. Por quê? Porque foi essa comissão, e não os indígenas que são afetados, que foram consultados, né? Esta comissão é composta de brancos? Composta por índios e brancos. E, aliás, o presidente da comissão é o presidente da FUNAI, né? Ou seja, é uma coisa assim meio neurótica do sistema que nós não podemos mais aceitar, né? Então, nós queremos contribuir. Por exemplo, nós vamos ter a eleição presidencial o ano que vem. Nós queremos contribuir com uma plataforma onde o indígena, por exemplo, não seja tratado como crise. Nós não geramos crise, nós estamos lá nas aldeias, nas comunidades. Se o governo precisa fazer hidrelétrica, vamos debater isso, mas com qualidade, com verdade, né? E, inclusive, para mostrar para os povos indígenas quais as vantagens e desvantagens que eles vão ter quando, por exemplo, se constrói uma hidrelétrica, ou uma hidrovia, ou uma estrada, enfim. Porque a gente também precisa tratar essa questão com os povos indígenas do ponto de vista econômico, da rentabilidade. Todos ganham
do ponto de vista capitalista e porque os índios recebem apenas aquilo que se chama indenização. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre este assunto e eu terei daqui a pouco a presença também no programa do secretário-geral da CNBB, falando também sobre essas questões indígenas, inclusive porque ele esteve presente nos últimos debates aqui como um dos intermediadores ali com o governo brasileiro. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa questão aqui no nosso programa, no próximo bloco.